Olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande olá para os meus irmãos que estão passando por lutas, estão passando por dificuldades, irmãos que estão passando por enfermidade, irmãos que estão passando por lutas já há algum tempo, irmãos que estão tendo suas vidas como que testadas pelo Senhor, provadas pelo Senhor. E que bom sabermos que não há nada que aconteça que Deus não esteja minimamente exercendo controle sobre essas coisas, desde as mais complexas até as coisas do nosso dia a dia. Nós fechamos aí uma série de vídeos, sobre Filipenses 4, de 6 a 7, e vimos que a melhor coisa que nós podemos fazer é buscar, de alguma forma, nos esforçando, entregar nosso coração ao Senhor, depositar aos pés do Senhor a nossa ansiedade, buscar, de alguma forma, a presença de Deus através da sua palavra, e Ele nos brindará, nos saudará, nos abençoará com a sua paz, aquela que excede toda a compreensão humana. Caminhando um pouquinho mais nessa questão do nosso posicionamento diante de Deus nesses momentos de crise, mas já agora indo para um outro texto, eu gostaria de compartilhar com vocês o que a palavra de Deus fala no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Aqui diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Nós temos outras versões, na NVI também temos uma versão bastante interessante, a maneira como ela fala, que no final das contas o que prevalece é aquilo que Deus quer que aconteça. Nós já temos visto e temos tido, às vezes, a dura impressão de que muitos tratam a maneira como nós vivemos ou de um jeito completamente banalizado, ou numa outra ponta a gente viu aqueles que têm tentado viver a vida de uma forma onde parece que acreditam no destino e que não tem muito o que ser feito, pouco nós devemos interferir, que as coisas já estão escritas e que nós devemos apenas deixar que elas aconteçam. A palavra de Deus não nos ensina isso, nem uma coisa nem outra. Ela fala que nós podemos fazer escolhas, que nós podemos participar ativamente das nossas escolhas o tempo todo, nós podemos conduzir a nossa vida da maneira que nós achamos que deva ser conduzida, e isso não nos impede de fazer escolhas boas ou escolhas ruins. A palavra já nos diz claramente que o coração do homem é tendencioso ao egoísmo, à soberba, à arrogância, porque na verdade todo desígnio do coração do homem é mau, ele não é bom. Nós não saberemos fazer, ainda que tenhamos a liberdade de fazer, escolhas realmente boas, se não for pela ação do Espírito Santo, se não nos colocarmos diante da palavra do Senhor, se não tivermos a palavra do Senhor na nossa mente, no nosso coração, as nossas escolhas têm 100% de chance de só agradarem a nós e bem provavelmente não agradar a Deus. Ou seja, nós temos que entender que podemos fazer escolhas. Deus nos dá condições de fazer isso. Mas quais são as escolhas que agradarão ao Senhor? E eu fico pensando que se nós agora pertencemos ao Senhor, se de fato somos do Senhor, nós somos seus servos, e algumas traduções vai falar da palavra doulos, que remete à tradução de escravo, mas não entenda como um escravo. Nós que somos brasileiros, a tradição de escravatura portuguesa é muito opressora, né? A gente está falando de uma escravidão onde o servo, ele servia o seu senhor com muita alegria,
mas ele de fato tinha a sua liberdade cerceada, ou digamos assim, ela era subordinada à vontade do seu Senhor. No final, era a vontade do patrão dele que prevalecia. Meus irmãos, é exatamente isso que as parábolas bíblicas falam, é exatamente isso que significa a palavra doulos, e é exatamente isso que nós acabamos de ler no livro de Provérbios. Ou seja, eu posso fazer planos, eu posso desejar coisas, eu posso criar expectativas? Posso, é um direito meu, mas o que acontece quando eu não submeto as minhas expectativas à vontade de Deus? O que acontece quando eu simplesmente acredito que posso inclusive determinar as coisas na minha vida? O que vai acontecer, por outro lado, se eu achar que não faz diferença nenhuma eu orar, porque Deus já vai fazer o que Ele quer mesmo e eu pouco vou me envolver com isso? Meu Deus, isso me preocupa demais, porque em nenhum momento a Bíblia diz que isso vai acontecer. Nós devemos ter a nossa vida guiada pelo Senhor. E é claro, meus amados, que se em algum momento as nossas escolhas forem trazer prejuízos terríveis para nós e para o reino, o Senhor as abortará imediatamente. Deus não deixará que elas prosperem. Eu fico pensando até que ponto essa enfermidade, esse vírus que continua sendo o assunto da moda, não também foi uma espécie de permissão de Deus, vontade de Deus. A palavra fique à vontade para escolher qual que você acha melhor, mas eu tenho certeza que muitos planos estavam sendo feitos, muitas decisões estavam para ser tomadas. E é impressionante como é que um microscópio colocou todos esses planos, até onde se sabe, na gaveta, minimamente na gaveta. Nós podemos pensar microscopicamente na sua própria vida. Eu tinha planos, não vou poder vê-los se realizando, pelo menos por enquanto. Há empresas que fizeram planos, essas empresas precisam agora rever os seus planos. Municípios, estados, nações, governantes poderosos estavam decidindo coisas. A Bolsa de Valores estava decidindo coisas. O mercado financeiro estava decidindo coisas. Líderes, muitos líderes estavam se juntando para decidir coisas. E parece que essas decisões todas foram colocadas em stand-by minimamente. Outras, inclusive, foram completamente frustradas. Você pode pensar agora aí em várias situações na sua vida, ou coisas que você ficou sabendo de pessoas que tinham uma entrevista de emprego marcada e essa entrevista foi cancelada, pessoas que estavam para perder algum tipo de benefício, mas como agora não podem fazer as suas perícias, ou como o Poder Judiciário também está sofrendo com essas mudanças, teve que postergar algumas decisões. Alguns foram beneficiados com isso, outros foram prejudicados. Meu amado, o funcionamento dessas coisas está perfeitamente alinhado com a vontade de Deus. Deus não vai fazer nada no mundo que Ele criou, que pertence a Ele, que vá contra aquilo que Ele mesmo já determinou, escolheu, decidiu que vai acontecer. Que essa palavra de Provérbios 19, 21 acalme o seu coração. O coração do homem pode fazer planos. Muitas são as intenções do nosso coração, mas no final das contas, fique tranquilo, a vontade do Senhor prevalecerá. Quem é filho do Senhor entende o que eu digo. Aqueles que são filhos do Senhor conseguem aceitar a dimensão disso e se sujeitar a isso. Aqueles que não são filhos do Senhor, aqueles que estão olhando para outros lugares a não ser para a palavra do Senhor, terão muito mais dificuldade de se sentirem confortados pela palavra do Senhor. Ok? Que Deus possa te abençoar com a paz dele, mas também que a vontade do Senhor prevaleça na sua vida. Afinal de contas, ela é boa, ela é perfeita
e é agradável. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.